de hoje sobre avaliação educacional. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você é aluno de pedagogia ou de qualquer outra licenciatura, é importante que você esteja por dentro desses assuntos que tramitam dentro do campo educacional. Mas mesmo você que não é professor ou não é estudante, mas que trabalha dentro da área da educação, é importante que você também se inscreva. Ou até mesmo você que é pai, mãe e que deseja estar por dentro de tudo que se refere a esse meio educacional, então se inscreve no canal. Aqui estamos disponibilizando várias aulas que serão bastante interessantes dentro do espaço da educação e especialmente para o pedagogo. E o nosso tema de hoje é sobre avaliação educacional, com base no seguinte título: uma prática mediadora de avaliação em construção. Então, na aula passada, que teve como título Uma visão construtivista do erro, eu finalizei apresentando os princípios norteadores para uma avaliação mediadora, segundo Jussara Hoffmann. E hoje, nós vou dar continuidade a esse assunto, comentando sobre cada um desses princípios para uma avaliação mediadora, dos quais Jussara Hoffmann apresenta no seu livro Avaliação Mediadora, uma prática em construção, da pré-escola à universidade, ok? Então vamos lá. Oportunizar aos alunos muitos momentos de expressar suas ideias. Então esse é o primeiro princípio, né, para uma avaliação mediadora, segundo a própria Jussara Hoffmann. Ela apresenta o seguinte: é preciso dar oportunidade a esses alunos de expressar suas ideias, né, de diferentes formas. Então, ela vem dizer que as tarefas são elementos essenciais para a observação das hipóteses construídas pelos alunos ao longo do processo. Por meio delas, professores de todos os graus de ensino poderão estabelecer o diálogo com os educandos, no sentido de debruçar-se sobre sua produção de conhecimento para compreender em que momento se encontram, qual a dimensão do seu entendimento. Então, até aí, vem ainda aquele discurso que nós já vimos da aula passada, da importância desses erros. Mas é importante destacar o que Jussara Hoffmann coloca no sentido da realização dessas tarefas. Elas são essenciais, elas são elementos essenciais para o desenvolvimento desse conhecimento, né? Em qualquer grau de ensino, desde a pré-escola até a universidade, é preciso realizar essas tarefas, né? Porque ela estabelece esse diálogo com o educando, né? Ela oportuniza esse educando a ele apresentar e desenvolver e apresentar o seu conhecimento, né? Por meio dessas produções de conhecimento, em que a gente pode observar qual é a dimensão do conhecimento desse aluno, né? Através dessas produções, dessas atividades que são desenvolvidas, é que o professor pode ir acompanhando o grau de desenvolvimento desse aluno. E então ela continua: preocupa-me em entendimento sobre uma prática avaliativa inovadora que abandone a realização de tarefas pelos alunos em qualquer grau de ensino. É importante que se respeite o saber elaborado pelo aluno, espontâneo, partindo de ações desencadeadoras de reflexão sobre tal saber, desafiando a evoluir, encontrar novas e diferentes soluções às tarefas sucessivamente apresentadas pelo professor. Então, para a Jussara Hoffmann, essa ideia de uma educação inovadora que dispense atividades, a realização de atividades, é algo preocupante, segundo a própria, né? Então, é algo que não está dentro de uma avaliação mediadora.
né? Não está dentro de uma prática mediadora, né? Então, independente do âmbito, isso não pode deixar de acontecer. Se torna preocupante práticas como essa, né? Essas atividades elas precisam ser sucessivas, né? Constantes, porque elas vão ali apresentar, vão fazer o aluno ir evoluindo e construindo, e vão apresentar a esse educador exatamente o nível, esse desenvolvimento, né? O processo aí de desenvolvimento desse educando. Então, não dá para deixar de fazer parte da prática de ação, de avaliação, de prática pedagógica desse professor, a realização de atividades, né? Claro, respeitando, né, a prática espontânea desse aluno. É preciso o professor respeitar essa prática, né? Mas está ali construindo junto com ele, tá? E observando o desenvolvimento desse aluno a partir da realização dessas atividades, né? A construção desse conhecimento. Sugiro muitas e diversificadas tarefas em todos os momentos da escola. Em aula, em casa, algumas mais extensas, outras menores. O importante é garantir a espontaneidade do aluno ao realizá-las. Então, ela já está aqui muito clara, né? Ela já deixou bem claro que precisa haver muitas, diversificadas, seja na escola ou mesmo em casa. Sejam menores, outras mais extensas, né? O importante é garantir que esse aluno ali esteja sendo espontâneo na realização dessas atividades, né? Que ele realmente esteja ali apresentando o seu conhecimento a respeito disso, a respeito do assunto, que ele esteja ali construindo esse assunto, esse conhecimento. O que determina a natureza das questões é a sua finalidade. Então, o grande ponto que Jussara Hoffmann vem aí apresentar é qual é a finalidade dessas atividades. Então, quando o professor vai elaborá-la, ele precisa se questionar, né? Formular as seguintes perguntas. Sobre esse assunto, por que formular tais perguntas sobre esse assunto e nesse momento? Então, quando o professor ele vai colocar ali dentro das suas atividades tais questionamentos, ele precisa se questionar ali. Por que fazer essas perguntas? Elas são realmente essenciais? São necessárias? Estão dentro ali do assunto abordado? O que elas querem me dizer? O que as respostas delas querem dizer? Elas estão dentro do assunto. Por que eu vou perguntá-las agora, nesse momento, né? Tem uma importância para isso, agora, eu fazer essas perguntas agora, nesse momento? Então, são questionamentos que o professor precisa fazer, né, ao realizar essas atividades. O que pretendo investigar ou observar em relação à compreensão dos meus alunos? Então, essas atividades, elas estão me trazendo uma investigação. Que investigação é essa? O que essas atividades vão me fazer observar? Essas atividades estão realmente me fazendo observar a compreensão desse aluno, né? Então, não é apenas a atividade pela atividade, e isso desde a pré-escola, né, até a universidade. Mas essas atividades, elas precisam ali ter um intuito, um objetivo de querer apresentar alguma coisa a esse professor. A fazer com que esse professor consiga observar algo que ele está desejando ali, que ele pretende, né, com essa atividade. Então, ele precisa ali ver que essa atividade precisa ser um meio ali de investigação dele, de investigação desse conhecimento desse aluno, da aprendizagem dele, o que é que ele sabe a respeito,
desse assunto, como é que ele está elaborando a construção desse conhecimento, né? Porque a gente sabe que isso é uma construção muito individual e vai depender dos elementos, né, dos conhecimentos ali que ele já tem a respeito, né? Para esse conhecimento estar ali se estruturando, né? Por isso que algumas, às vezes, você faz uma mesma explicação, mas um vai compreender de uma forma, outro vai compreender de outro, outro já compreende de uma forma, já compreende mais profundamente aquele assunto, né? Porque ele já tinha uma base, já tinha uma estrutura de conhecimento que aquele assunto a ser abordado, ele só fez ali crescer, né? Tomar uma proporção maior à estrutura de conhecimento que ele já tinha. Por isso que esse professor, através dessas atividades, ele pode estar ali acompanhando, né? E observando esses detalhes, dessa compreensão desse aluno, dessa participação, se ele realmente está ali construindo esse conhecimento. Se o educador valorizar efetivamente toda a produção do estudante, partindo de suas ideias ou dificuldades para o planejamento de novas ações educativas, estará naturalmente tornando-o participante do processo, né? Então, é aí que ela vem dar ênfase à questão do educador estar ali valorizando a produção desse aluno, né? A construção que esse aluno está fazendo, independente dele estar ali fazendo uma construção, não está ali fazendo talvez uma construção tão mais profunda e apurada em relação a outro aluno que está ali naquilo que eu já vinha conversando com vocês, a respeito dessa estrutura de conhecimento, né, desse nível. Às vezes tem alguns alunos que eles vão apresentar uma maior compreensão a respeito do assunto e outros não, nem tanto com relação a esses demais. Mas é preciso que o professor esteja ali, respeitando, né, valorizando essa construção dele e observando e contribuindo. A partir do momento que ele vai observando, ele vai sabendo como intervir. Ele vai sabendo como agir diante daquilo que ele vai já detectando, que ele já vai percebendo, que ele já vai investigando, certo? Então, o outro princípio, próximo princípio, oportunizar discussão entre os alunos a partir de situações desencadeadoras. Então, vejam, Jussara Hoffmann ela vem apresentar que muitas vezes esse aluno, quando está ali numa discussão já de imediata com o professor, ele vai ficar meio receoso, porque ele não vai ficar muito à vontade para expor suas ideias ou para argumentar melhor, talvez pela autoridade do professor. Isso não é uma regra, mas isso pode acontecer. Por isso que às vezes ele precisa partir inicialmente da discussão entre os alunos, para que eles possam ali estar discutindo, apresentando pontos de vista, né? Brigando entre aspas, né? Porque não é aquela briga de agredir, de estar ali, mas de querer estar ali argumentando sobre os seus pontos de vista, né? Então ela vem dizer, na teoria construtivista, é essencial a interação entre iguais para o desenvolvimento do conhecimento lógico-matemático. Veja, dentro da concepção construtivista, é essencial essa interação entre os iguais. Quem são esses iguais? Entre os alunos, né? Para o desenvolvimento desse conhecimento lógico, matemático. E isso não está se referindo à disciplina de matemática, mas essa compreensão dele, a esse raciocínio dele, essa capacidade de analisar, de argumentar, de calcular, não números, mas calcular as estratégias, né, de argumentar, né? Então, de compreensão, de perceber aquilo que está sendo apresentado ali e argumentar a respeito,
né? O aluno discutindo com seus colegas não está submetido a uma relação de autoridade como na relação com seu professor. Ele discute, briga, busca argumentos convincentes, estabelece melhores relações entre suas ideias e a dos outros, porque ele também precisa ali estar apresentando, também desenvolver um respeito às suas ideias e a dos outros. A partir do momento que ele está ali argumentando, discutindo, buscando respostas, mas sempre no sentido de estabelecer uma relação entre as suas ideias e as ideias do seu colega, né? Dos seus colegas. Respeitando, sempre no sentido de uma construção, objetivando não quem está certo ou quem está errado, mas construir aquele conhecimento. Então, essa argumentação, essa discussão, esse debate é em busca de construir esse conhecimento e não tá ali apenas querendo a todo custo estar certo, né? Então, muitas vezes compreende mais rápido o que não entendeu por meio da discussão com os colegas. Então, ali numa discussão com seus colegas, às vezes ele vai compreender até um pouco mais rápido, né, esses assuntos que estão sendo ali abordados. Aí ela continua: não me refiro aqui aos tradicionais trabalhos feitos em grupo, onde cada um copia trecho de um livro ou atribui com a elaboração de uma parte da tarefa mas se trata de colocar os alunos em situações problemas que desencadeiem vários pontos de vista e que os levem a encontrar uma solução dentre várias alternativas colocadas. Então, ali essa ideia de discussão ali entre realização de trabalhos em grupos não é aquilo que a gente sempre frisa quando vai pedir em grupo. Por favor, não dividam aí em partes para que um vá copiar determinado trecho do livro, nenhum vai fazer um pedaço e o outro fazer outro pedaço e para formar o todo, mas que realmente surja essas situações, problemas, né? Se discuta sobre o assunto. Primeiro a gente vai precisar que esse aluno se aproprie do assunto para depois causar essa discussão entre eles. E assim buscar alternativas, buscar encontrar soluções para as questões, né, que são apresentadas, né, que são ali apresentadas. Então é preciso criar, oportunizar esses alunos, esses momentos de interação, de discussão entre eles. Os trabalhos em grupos são gatilhos para a reflexão de cada aluno, para o desenvolvimento do conhecimento em sua perspectiva de compreensão. Oportunidades de defender pontos de vista espontâneos, expressão do seu vivido. Perigosamente, alguns professores atribuem notas e conceitos a esses trabalhos feitos. Ora, a organização das ideias do grupo costuma ser delegada a um ou poucos elementos participantes. Então, vejam, devido a um mau costume que se criou, de que os alunos muitas vezes até se colocam, só faço se for ganhar ponto. Só faço realização, só faço trabalho em grupo se for valer alguma coisa. E aí Jussara vem condenando, né, esse tipo de ação. Em que se eu for realizar ali um trabalho em grupo, não necessariamente eu vou ter que ganhar uma nota. Porque ela aí coloca que às vezes uma pessoa ou poucas pessoas ali dentro desse grupo é que vão estar ali delegando as ações maiores. Então não dá para ali atribuindo notas individualmente, né, atribuindo notas a esse grupo ou de forma individual, como se em todos por igual, né?
eu vou dar nota a fulano, dar nota a isso ou dar nota a isso. Porque o objetivo desse trabalho em grupo é causar essa reflexão pelos alunos, né? Não é estar ali atribuindo notas. É fazer com que esse aluno ele aprenda mais, como ela coloca aqui, os trabalhos em grupo eles são gatilhos para a reflexão, né? Então ele vai ali ligar, instigar esse aluno, né, a ele despertar sobre aquele ponto que está sendo ali discutido, a ele pensar a respeito, a ele buscar respostas, argumentações a respeito. Mas muitas vezes essa organização das ideias desse trabalho são delegadas a poucos participantes. Então, não dá para sair atribuindo notas, né, ou individualmente ou mesmo ao grupo de forma geral. Apesar de ser, às vezes, uma ação que costumamente acontece, essa questão das notas e pontos, justamente porque foi um mau costume que os alunos criaram e muitas vezes se negam à realização de trabalhos como esse se não for atribuído notas. Então, vamos agora desmistificar isso, né? Acabar um pouco com isso. Porque não é porque está se fazendo um trabalho em grupo que necessariamente precisa se ganhar nota ou ponto por aquela realização de atividade. E o texto final, a solução dada, né, a isso dentro dos trabalhos em grupo, expressa o conhecimento dos alunos que escrevem, que fazem o trabalho. Então, aí dentro ainda da sugestão que ela está dando desses trabalhos em grupos. E no final ainda apresentar um texto final que apresente as ideias desse grupo. Muitos estudantes permanecem ao longo de seus cursos com sérias dificuldades, porque cursam disciplinas cujo acompanhamento do professor se dá por meio de tais trabalhos. E, de fato, dificuldades individuais deixam de ser observadas e orientadas. Assim, discussões em grupo são momentos que devem, isso sim, ser acompanhados pelo professor, alerta aos vários argumentos surgidos, né, a partir tudo que já foi argumentado, prestando atenção para desencadear novas questões, mas nunca como um momento de avaliação individual. Né? Então, esses trabalhos em grupos, eles devem sim ser acompanhados pelo professor, eles devem ser realizados, mas mesmo assim ainda se apresenta alunos que têm sérias dificuldades, né, em relação ao assunto. E por isso que o trabalho em grupo é mais para causar essa discussão e esse aprofundamento e compreensão. Mas ela aborda que, diante de tudo que já foi argumentado, não é interessante que se atribua notas. Muito menos de forma individual. Por meio de jogos, debates, a partir de textos, os estudantes refletem sobre os seus argumentos iniciais, enriquecem suas ideias, buscam contra-argumentos, têm a oportunidade de fazer descobertas próprias, formular conceitos, encaminhar-se efetivamente à aprendizagem. O professor, por seu caráter de autoridade diante deles, mesmo sem ser autoritário, dificulta muitas vezes a expressão espontânea de suas dúvidas, né? Então, o professor ele tem que estar ali monitorando, eles têm que estar ali organizando esses jogos, esses debates, esses trabalhos ali em grupo, mas tendo um cuidado de não interferir diretamente, né? Porque mesmo o professor sem querer ser autoritário, ele pode acabar sendo, né, e dificultando esse debate, essa discussão entre eles. Então, é importante que ele esteja ali monitorando, que ele esteja ali organizando, incentivando, produzindo, até direcionando esses jogos, esses debates, essa produção desses textos, mas buscando ter um cuidado de não estar ali inibindo, às vezes, a participação desse aluno.
Então, um princípio, né, um próximo princípio, é realizar várias tarefas individuais, menores e sucessivas, investigando teoricamente, procurando entender razões para as respostas apresentadas pelos estudantes. Nós já abordamos e falamos um pouquinho sobre isso. Mas ela vem dizer que a avaliação mediadora exige a observação individual de cada aluno, atenta ao seu momento no processo de construção do conhecimento, o que exige uma relação direta com ele, a partir de muitas tarefas, orais e escritas, interpretando-as com respeito a tal subjetividade, refletindo e investigando teoricamente razões para soluções apresentadas em termos de estágios evolutivos do pensamento, da área de conhecimento em questão, das experiências de vida do aluno. Então é isso que eu já até adiantei um pouco quando eu apresentei a realização dessas atividades. O quanto essas atividades elas vão ali estar apresentando a esse professor os estágios de desenvolvimento desse aluno, né? Então ela precisa estar ali, essas atividades elas precisam ser um campo de observação desse professor, né? Onde ele possa estar ali detectando, né, essas dificuldades desse aluno, essa evolução desse aluno. E por isso ele precisa ter uma relação direta com esse aluno para poder observar de forma individual esse aluno. Então, as atividades, nada melhor do que as atividades quando você desenvolvidas de forma que o professor perceba que ele não filou, que ele não pegou pelo do colega, que ele produziu ali individualmente, que ele apresentou o conhecimento que ele estava tendo ali a respeito do assunto. Então, essas atividades, elas precisam ser individuais. Por mais que haja uma importância, como nós vimos no princípio anterior, por mais que haja uma importância da realização dessas atividades em grupo, é importantíssimo que hajam também muitas e diversas atividades individuais, porque ela vai dar a possibilidade ao professor de observar individualmente esse aluno, seja de forma através de atividades escritas ou orais, né? Mas que elas precisam se realizar muitas atividades, né? Porque você observa numa atividade, ele vai te dar um conhecimento, uma observação, né, a respeito desse aluno, e já depois dessa outra atividade, mesmo dentro do mesmo assunto, ela já vai te dar outra. E você precisa perceber, né, o que é que está ali por trás. Se é justamente uma evolução desse aluno, se ele apresentou, não compreendeu o que você queria apresentar ali naquela atividade. Então, ela vai te dar uma observação individual desse aluno. Por isso que elas precisam ser diversas, né? Realizadas constantemente, sucessivamente, né? Constante, essas atividades individuais, seja de forma oral, questionamentos orais, perguntas, conversas individuais ali com o aluno, ou de forma escrita. A teoria construtivista introduz a perspectiva da imagem positiva do erro cometido pelo aluno como mais fecundo e produtivo do que um acerto imediato. O indivíduo é entendido como um ser ativo, que vai paulatinamente selecionando melhores estratégias de ação que o levem a alcançar êxito em alguma tarefa proposta, para algum desafio que ele apresente. Então, vejam só, se o aluno ele ali já apresentou que acertou, o que é que aquela atividade tem a te mostrar? Nada, apenas que ele construiu. Agora, é por isso que ela coloca que os erros eles são muito mais importantes, né? Mais produtivos. Em matéria de construção, os erros são muito mais construtivos e produtivos do que os acertos.
Porque os acertos já mostram ali, acertou, ok, tá certo. Agora, construiu. Agora, os erros não. Os erros vão te dar encaminhamentos para o seu trabalho. Os erros vão te nortear, vão te indicar a produção de conhecimento desse aluno, né? As estratégias que ele usou para poder construir aquela atividade, para produzir aquele conceito. Então, você vai perceber qual era o raciocínio dele. O que foi que ele pensou, o que foi que ele raciocinou, que reflexões ele fez ali. Qual foi a compreensão que ele teve da pergunta para a formulação da resposta? Então, os erros, eles vão te dar muito mais informações, eles vão ser muito mais produtivos do que mesmo os acertos. Por isso, a importância de se observar os erros desses alunos. Mas nem todos os erros cometidos pelos alunos são passíveis de descoberta por eles em seus estágios evolutivos de pensamento. Segundo Castorina, 1998, há erros sistemáticos que marcam o limite entre o que um sujeito consegue e não consegue fazer, e os erros manifestos durante o processo de invenção e descoberta. Portanto, é preciso que cada educador analise cada tarefa em sua especificidade. Então, vejam, tem os erros que vão apresentar que realmente o aluno, às vezes, não compreendeu aquilo que você estava abordando. Ele interpretou de uma forma diferente. Ele assimilou a outra coisa que talvez não fizesse relação com o que você estava dizendo. Ou até fizesse, mas não era onde você queria chegar. Ou até que fosse. Mas aí você vai poder perceber a linha de raciocínio desse aluno. Então, esse erro, ele pode te ajudar a intervir nessa construção desse conhecimento desse aluno. Mas há erros aí que, digamos assim, que não manifestam intervenção nenhuma. Por exemplo, numa expressão numérica. A gente sabe que não expressão numérica, a gente vai precisar, isso em matemática, né? Espero que vocês recordem aí o que é expressão numérica, mas eu vou dizer de forma bem simples, que é quando a gente temos os cálculos que precisam ser desenvolvidos, mas a gente sabe que os que estão entre parênteses precisam ser calculados primeiro para poder eu ir calculando os demais que não estão. Então, isso é uma das primeiras regras da expressão numérica. Então, eu vou saber que se eu vou calcular esses números que estão ali, por exemplo, 2 mais, abre parênteses, 2 vezes 5, fecha parênteses, menos 7. Eu vou saber, nessa expressão numérica, que eu vou precisar responder primeiro o que está entre parênteses. Então, esse 2 aí, que estava fora dos parênteses, e esse menos 7, estava fora do parênteses, eles precisam ser repetidos. Embaixo, depois que eu fizer os 2 vezes o outro número, então eles precisam ser repetidos. Eu vou repetir eles embaixo para depois eu calculá-los. Se esse aluno, às vezes ele está ali certinho, e quando ele vai repetindo os números embaixo para poder calcular, ele se perde, não prestou atenção e não baixou esse número, não significa ali que esse aluno ele não construiu, às vezes, o conhecimento. Talvez ele vá fazer o resto da conta todinha e vai dar um resultado diferente. Mas ele seguiu, ele compreendeu a regra da expressão numérica. Ele apenas se perdeu ali em baixar. Foi uma questão de atenção dele, né? Então, esse erro aí não são erros, digamos assim,
que manifestam ali uma intervenção do processo de investigação, né, de descoberta do conhecimento. Eles não manifestam. Eles apenas mostram ali uma situação, um limite ali do estudante, né, que ele não percebeu, alguma coisa que passou ali despercebido. Então, é diferente, né? Então, é preciso se ter com observação nesses erros, que são apenas uma falta de uma atenção, mas se percebe que o aluno ele consegue produzir, ele já compreendeu como acontece, ele realiza as contas corretamente, ele sabe como é o processo da expressão numérica, por exemplo, no caso do exemplo da expressão numérica, mas ele apenas, por uma falta de atenção ali no momento, passou despercebido e ele perdeu a questão. Mas às vezes as outras, ele já teve mais atenção e não errou. Então são coisas que é preciso se perceber. Já quando as contas saem erradas, quando o aluno já começa com os números que estão fora dos parênteses, então já sinaliza para esse professor que esse aluno ele ainda não compreendeu a expressão numérica, né? Que ele ainda não aprendeu como realizar realizar essa conta da expressão numérica. Então, já é um conhecimento diferente, já está dando uma observação diferente. Então, é preciso observar esses erros para saber se realmente é porque por falta de uma atenção ou porque o aluno realmente ainda não construiu esse conhecimento. E o que é que está faltando? Qual foi o erro dele? Para poder eu intervir diante dessa sinalização que a atividade me deu, né? De perceber exatamente o que é que ele não está sabendo. É a multiplicação, que ele não está sabendo fazer ainda, então eu vou trabalhar a multiplicação. Aí ele sabe multiplicação, mas ele ainda não aprendeu a expressão numérica. Ele ainda não aprendeu que precisa primeiro resolver as contas que estão entre parênteses. Então eu vou ter que intervir diante disso. Então o erro, ele te sinaliza muito mais do que os acertos. Bom, agora no princípio, o outro princípio, né, que também está dentro de uma avaliação mediadora, ele diz o seguinte: em vez de certo ou errado e da atribuição de pontos, fazer comentários sobre as tarefas dos alunos, auxiliando-os a localizar as dificuldades, oferecendo-lhes oportunidades de descobrirem melhores soluções. Acho que até o título já está aí bem claro, né? Não se preocupar entre o certo e o errado, né? Mas auxiliar esse aluno nas suas dificuldades, oferecendo oportunidades de melhores soluções para eles. Então vamos lá. Com relação ao título, Jussara Hoffmann, 2009, diz criticar a rotina de atribuição de notas às tarefas que os alunos fazem em todos os graus de ensino. Provas marcadas, recuperação ou substituição de notas em décimos e centésimo conferem ao trabalho do aluno um significado de obrigação, que ele cumpre penosamente. Nessas ocasiões, não se avaliam os educandos em suas crenças verdadeiramente espontâneas, mas o induzimos à memorização, à reprodução da fala dos professores do texto do livro. Piaget considera as respostas reveladoras de uma crença espontânea, quando a criança não tem necessidade de raciocinar para responder à questão, quando sua resposta é fruto de uma reflexão anterior e original. Então, ela vem criticar aí a atribuição dessas notas em tarefas que são realizadas pelos alunos, justamente porque o aluno ali ele vai estar penosamente, vai estar ali tentando buscar, tentando colocar o que o professor, imaginar o que o professor quer ouvir, o que o professor quer que ele responda. E aí ela atribui
né? Lá e ela vem dizer que esse aluno pode acabar se submetendo à memorização. Ele vai memorizar o que o professor disse, ele vai memorizar o que a tarefa disse, e ele não vai ali colocar o seu conhecimento, ele não vai ficar livre ali para se expressar, né? Para ali apresentar o seu conhecimento, mas sim em tentar copiar, né, memorizando ou copiando até mesmo aquela fala do professor, né, aquilo que o professor disse, como uma forma de esperar que esse professor, que ele seja ali reconhecido, né, que ele tire uma nota boa naquela atividade. Por isso que ela considera que não é interessante a atribuição de notas. Na verdade, ela não acha interessante de forma nenhuma, né? É a atribuição de pontos, seja centésimos, décimos, ou notas mesmo, para a realização de tarefas, de atividades, né, dentro da rotina, né, de atividades na sala de aula. Então, não é interessante por isso, para que não cause nesse aluno essa memorização, essa espera que ele venha dar a resposta que o professor disse tal e qual, espera, quer. E ele fica angustiado querendo isso, porque ele quer uma nota boa. Então, a certeza, a imaginação dele é que se ele disser tal e qual o professor disse, ou tal e qual estava escrito lá na atividade, então assim está correto. E ele não vai ficar livre para ali se expressar e colocar o seu conhecimento conforme ele construiu, né, conforme ele sabe. E assim o professor não vai conseguir intervir tanto a partir dessas produções desses alunos. Então, Hoffman vem dizer que é preciso ultrapassar a sistemática tradicional de buscar o absolutamente certos e errados em relação às respostas do aluno e atribuir significado ao que se observa em sua tarefa, valorizando ideias, dando importância às suas dificuldades, sugerindo-lhe o seu próprio prestar atenção. Então, ali, ao invés de ficar ali olhando para as atividades e apenas dizendo está certo ou está errado, acertou ou errou, mas é valorizar essa produção, essas ideias desse aluno, essa produção dele, né? E dando importância a essas dificuldades que ele apresentou nessa produção, né? E instigando, né? Intervindo diante desse aluno, para que ele preste atenção naquilo que ele está produzindo, né? Questionando sobre as produções dele, refletindo sobre aquilo que ele escreveu, perguntando-lhe por que ele argumentou dessa maneira, o que é que ele tem em mente. Então, o professor ele precisa estar ali ativo, né? Está ali instigando esse aluno nessa produção e não está focado apenas em responder as atividades como certo e errado. Ah, acertou, errou. Acertou, errou. Não. A ideia, o que ela vem apresentar é não realizar isso. Não ver as atividades dessa maneira, como certo e errado. Mas refletir sobre essas respostas desse aluno, né? Instigar, questionar, ou até mesmo conversar e ali questionando os alunos sobre as respostas deles, no sentido de tentar compreender, fazer ele prestar atenção àquilo que ele escreveu, que ele produziu e intervir a partir disso, né? Compreender o raciocínio desse aluno. O respeito e a valorização de cada tarefa favorecem a expressão por ele de crenças verdadeiramente espontâneas, né? Então, o objetivo é esse, é que esse aluno ele possa produzir espontaneamente, para que o professor realmente possa intervir, compreender a produção desse aluno e o processo de desenvolvimento dele, em que fase ele está, em que produção, em que momento dessa produção ele está, né, para poder intervir. Então, no último princípio, nós temos transformar os registros de avaliação
em anotações significativas sobre o acompanhamento dos alunos em seu processo de construção de conhecimento. Como o próprio princípio já diz, né, se trata dos registros feitos, as anotações a respeito desse aluno. E Susharma vem a abordar o seguinte: ela coloca 3 questionamentos como sendo essenciais para a realização desses registros. Porque se você seguir se você se fizer essas 3 perguntas quando você for realizar os seus registros, então você com certeza vai conseguir encontrar as respostas para essas últimas aqui perguntas, que é saber exatamente o que é que o aluno aprendeu. Você vai conseguir saber. Você vai saber o que ele não aprendeu. Você vai saber por que ele não aprendeu. Quais os encaminhamentos feitos ou por fazer nesse sentido. Então, o que é que você já fez e o que você ainda precisa fazer. Se você seguir esses questionamentos quando você for fazer os seus registros a respeito desse aluno. Mas são situações que, conforme você vai refletindo a respeito, você depois vai pegando a prática e vai realizando naturalmente esses registros individualmente de seus alunos quando você vai realizar as atividades com ele. Então, o primeiro ponto, o primeiro questionamento que você precisa se fazer e compreender, né? Eu acho que o ponto seria você precisa compreender essas 3 perguntas aí como sendo necessidades suas que você precisa apresentar quando você está ali fazendo um registro do seu aluno. E é importante que você faça o seu registro logo quando você vai ajudá-lo numa atividade, logo que você vai corrigir uma atividade dele. Porque essas atividades, esse atendimento individual que você faz desse aluno, ele já vai te sinalizando o que você precisa registrar a respeito desse aluno. Você precisa fazer uma anotaçãozinha rápida, lá que você faz uma anotação no seu caderno sobre o aluno fulano, isso e isso, e vai já te sinalizando. Então, qual é o primeiro questionamento que você precisa compreender para poder você saber registrar? Em que medida descrevo o que eu observei nas tarefas dos alunos, de forma a entender o seu momento no processo. Então, até que ponto eu estou sabendo descrever ali o que foi que eu observei na tarefa do aluno? Eu realmente estou observando, estou detectando ali o que é que esse aluno tem dificuldade? Digamos, eu posso até colocar numa questão ortográfica ou sobre um assunto. Eu ali observei que o aluno ele não consegue perceber numa interpretação elementos que estão ali explícitos. Ou, se for o caso, ele até entende o explícito, que está ali dentro do texto, explícito no texto, mas o implícito não, ele não consegue. Então, eu tenho que colocar ali, trabalhar mais interpretação com questões implícitas com o fulano. Ou, você vê numa produção que o aluno ele tem dificuldade com R e RE. Isso pode ser da pré-escola à universidade, viu? Então, ele não sabe escrever palavras e diferenciar o R do RE. Então, eu vou lá registrar, fulaninho tem dificuldade no R e RE. Vou precisar intervir. Numa produção, eu estou ali analisando os erros desse aluno. Eu estou conseguindo, nesses registros, anotar exatamente a forma que esse aluno, dentro da tarefa dele, o momento que ele está, o processo que ele está, eu estou conseguindo colocar exatamente isso? O que é que esse aluno ali está com dificuldade? O que é que ele precisa ali de uma intervenção? E isso são de tudo, das pequenas coisas. Ao aluno numa produção, ele mistura tudo, ele não consegue separar início, meio e fim.
ele não consegue iniciar, ele não desenvolve argumentação sobre o assunto e no final ele não finaliza, ele não fecha. Então, são registros que eu vou precisar ali ter para poder saber intervir exatamente naquilo que eu detectei que é a dificuldade dele. Aí o próximo, as anotações que eu estou fazendo sobre ele me permitem perceber a diferença entre seus entendimentos. Eu estou conseguindo nessas anotações também apresentar o que é que o aluno está entendendo, qual é a diferença ali no entendimento dele. Às vezes, quando você está trabalhando um determinado assunto e diante das respostas desse aluno, ele entendeu de uma forma que você inesperada, que você não esperava. E que você podia até dizer assim, totalmente diferente. Porque não era aquilo que você estava querendo dizer. Porque ele já puxou para outra coisa. Mas você está conseguindo essas anotações, você está apresentando qual é a compreensão que ele está tendo sobre aquele assunto. Né? O aluno, ele entendeu que, não sei, a fotossíntese é, sei lá, isso. Nessa parte ele mistura, ele não tem clareza, ele está precisando de uma intervenção. Então, esse registro, ele está apresentando realmente qual é o entendimento que esse aluno está tendo sobre aquilo que está sendo trabalhado. Eu estou conseguindo ali, em poucas palavras, mesmo que sejam poucas, mas conseguir apresentar isso, registrar isso. Porque a ideia do registro aqui não é aquele registro simplesmente para você preencher uma caderneta no final. A ideia desse registro é para intervenção. É para você estar ali trabalhando com ele. E essas atividades que você está desenvolvendo com ele, que você realiza, como nós vimos no princípio passado, de forma individual, ela vai te nortear nesse sentido. Se você está acompanhando, está observando que o aluno está fazendo sozinho, com a compreensão dele, com a espontaneidade dele. E com aquilo que ele está apresentando ter aprendido ou está aprendendo a respeito do assunto. Então, ao outro questionamento. Sugerem-se ações alternativas de prosseguimento em relação às dificuldades individuais? Então, esses registros, eles estão me fazendo perceber ali que prosseguimento, o que é que eu devo fazer em seguida? Quais são as ações que eu vou precisar intervir? Que tipo de atividade eu vou fazer? Que questionamentos eu vou fazer a esse aluno? Para ele se perceber ali dentro da atividade, né? Que tipo de assunto eu vou precisar trabalhar, que intervenções eu vou precisar saber, qual vai ser o prosseguimento meu, em seguida, como é que vai se prosseguir agora essa intervenção, esse processo de aprendizagem, essas aulas, né? Ele está me fazendo perceber isso. O que é que esse aluno, em que eu vou precisar agora ensinar, em que eu vou precisar chamar a atenção dele, em que eu vou precisar intervir com ele, né, para ele melhorar. Ele está me fazendo isso? Porque se esses registros estiverem me apresentando esses 3 pontos, então eu vou conseguir saber o que foi que o aluno aprendeu. Eu vou conseguir saber o que foi que ele não aprendeu. Eu vou saber por que ele não aprendeu. Eu vou saber quais são as situações e os encaminhamentos que eu vou precisar ter em relação a esse aluno e o que é que eu já fiz. As intervenções que eu já fiz e que eu vou precisar talvez repetir, né? E outros que eu vou precisar realizar e fazer diante desse aluno, né? E chamando a atenção dele para aquilo que eu vou estar apresentando, porque eu sei que a dificuldade é justamente a dele. Então, espero que vocês tenham compreendido esses princípios, esses 5, se eu não me engano, 5 princípios, né, ao todo, os 5 princípios para uma avaliação mediadora,
né? Espero que vocês também tenham feito registros a respeito desses pontos principais, ou pelo menos também aquele registro do que você foi entendendo de cada princípio dele, né? Que são fundamentais para qualquer professor, qualquer educador, tá ok? Que possam te ajudar, e espero que possa ter te ajudado a ampliar sua visão a respeito dessa avaliação mediadora e, consequentemente, da sua prática em sala de aula, né? Desmistificando algumas práticas anteriores, tá ok? Vai lá na plataforma, comenta a sua compreensão a respeito de cada princípio, mesmo que de forma curta. Eu espero mesmo que vocês tenham registrado no caderno, porque quando a gente registra no caderno, parece que a gente registra na memória, né? A gente sistematiza ou concretiza, na verdade, acho que a palavra seria essa, concretiza aquilo que a gente foi refletindo a respeito. Ele se torna mais concreto, porque ele pode correr o risco de passar no esquecimento. Por isso a importância do registro. Registre no caderno para depois passar lá para a plataforma, tá ok? Valeu, espero ter contribuído. Beijos e até a próxima.